Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o pedido de Donald Trump para congelar 2 bilhões de dólares em ajuda internacional. E a votação ela foi bem encerrada, tá? Ela foi 5-4. O que isso significa e qual a implicação no cenário mundial? Comigo em uns 3 minutinhos que você vai entender essa história. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender que ninguém faz nada de graça, principalmente os Estados Unidos, tá? Essa ajuda deles, ela se transforma em poder político e econômico. Mas vamos lá, como é que acontece essa ajuda? Esse dinheiro, ele se transforma em ajuda humanitária, por exemplo, para países que precisam de ajuda em crise climática. Ela também seria em ajuda em um suporte militar, como por exemplo está sendo para a Ucrânia, né? Ajuda ao combate ao tráfico de drogas. Não menos importante, ajuda à construção de algumas estruturas de países menos desenvolvidos, como estrada, escolas, hospitais, né? E assim vai. Eu vou citar alguns países que recebem essa ajuda dos Estados Unidos. No top 1 nós temos Israel, que é o queridíssimo dos Estados Unidos. E é o queridíssimo porque 69% das armas que entram em Israel são provenientes dos Estados Unidos. E você tinha aí também a Ucrânia, né? Porque ela estava, né? Pois os Estados Unidos cortou, né? Essa ajuda militar, né? Enfim, esse aí também é um enredo que dá um vídeo muito bom. Aí você tem também Afeganistão, Sudão, Etiópia. Você tem alguns países também latino-americanos como México, Colômbia, que seria o combate ao tráfico de drogas, né? Porque México e Colômbia, os caras são bons nisso, hein, cara? Os caras são bons. E aqui nós temos 3 pontos principais, que seria a redução dos gastos públicos, um foco maior na economia interna dos Estados Unidos e o ponto principal que seria, na minha opinião, a aposta de Trump, que seria poder fechar um acordo mais vantajoso com esses países, né? Porque o Trump acredita que ele vai cortar essa ajuda, então esses países vão pedir ajuda para alguém e acredita que ele está ali no topo da lista, que nem um cachorrinho atrás deles, e assim ele vai poder fechar um acordo mais vantajoso, né? Conseguir algumas mercadorias, né? Alguns minérios raros aí que eles estão querendo, né? Nessa guerra tecnológica que eles estão tendo contra a China. Aqui que está a preocupação de muitos economistas, de muitos políticos estadunidenses, que essa estratégia de Trump, ainda bem, né, a visão deles, que foi rejeitada pela Suprema Corte, porque poderia ser um tiro no pé dos Estados Unidos. Que se o Trump não conseguisse fechar um novo acordo com esses países, eles seriam socorridos por algum outro país, que provavelmente seria a China. E como eles já estão perdendo essa guerra contra a China na parte tecnológica, por exemplo, isso abriria espaço para que a China pudesse se transformar definitivamente o novo protagonista no cenário mundial. Comenta aí qual que é a sua ideia, qual que é a sua visão sobre isso.